Você sabia que Benimaru é considerado o salvador de Sarion pela Elmésia e gosta bastante dele? Mais pra frente na obra, quando Jarril, o humano superior, encarnou no corpo de Footman, como nós já sabemos que acontece, basicamente a alma dele estava vagando por aí e ela possuiu o corpo do palhaço moderado, que era o Footman. Ele lançou um ataque contra Sarion, fazendo a árvore sagrada de Sarion ser envolvida por fogo resultante do ataque. E claro, a árvore sagrada em fogo não era uma coisa boa, porque como o nome diz, ela é a árvore sagrada de Sarion, ela é um marco para os elfos, ela simboliza a nação, ela é muito importante. Sylvia foi a primeira a detectar o ataque, mas não conseguiu agir efetivamente rápido o bastante, tendo problemas para parar a situação e não conseguiu impedir. E então, reconhecendo a ameaça que se abatia sobre Sarion, Benimaru formou um time com Elmésia para fazer um plano para lidar com a situação. Ali, usando a habilidade final de Elmésia, Rei do Vento Sagrado Vaio, ela primeiramente isolou a névoa de sangue que pairava pelo ar, dessa forma controlando o escopo dela e impedindo que mais caos e destruição se espalhasse por Sarion. Por outro lado, Benimaru usou o seu Rei do Calor Amaterasu para incinerar a magia sanguínea que Jarril usava, neutralizando assim grande parte da ameaça que se abatia ali, e dessa forma eles conseguiram meio que counterar ele. E então, ao combinarem suas forças ao lado de Sylvia, os planos de Jarril foram quebrados, embora ele ainda tenha conseguido escapar. Porém, após a grande batalha, Elmésia olhou para Benimaru com um grande respeito e admiração, com ele tendo ultrapassado o status de um simples guerreiro poderoso de Tempest. Agora, para ela, ele era um herói, um campeão que colocou sua vida em risco para salvar Sarion ao seu lado. E Sarion nem é o país dele, e sim apenas um aliado de Tempest. Em Tensura, muita coisa ainda não apareceu no anime, e é claro que eu venho falar sobre tudo isso para você. Afinal, eu amo essa obra maravilhosa e me comprometo a fazer os melhores vídeos que eu posso para quem me assiste, então não perde tempo e se junte à comunidade Grid para receber o melhor do mundo otaku. Em segundo lugar, você sabe o que um Manas é e o quão poderoso eles são? Sabemos que Rafael, mais pra frente, evoluirá para Ciel, que é uma Manas, assim como Mikael também se tornou uma Manas e possuiu o corpo de Rudra, e Cronoa se tornou uma Manas dentro de Chloe, sendo as 3 Manas que nós conhecemos até o momento. Eu já expliquei anteriormente como elas são criadas, já que elas são basicamente habilidades especiais, que com o tempo acabaram ganhando consciência e inteligência. E então, ao serem nomeadas, sua consciência e inteligência evoluem além do que já era, ultrapassando o limite de uma habilidade final e se tornando um Manas, que é um núcleo de alma dentro do usuário. Os Manas têm habilidades naturais para controlar Ifons, que são as menores partículas do mundo. Os Ifons existem em todos os lugares, seja na matéria, seja em almas, seja em habilidades, tudo existe Ifons. Afinal, os Ifons são as informações do mundo, basicamente. Observar eles é extremamente difícil, e normalmente eles só podem ser vistos em lugares bem especiais, como dentro do estômago do Rimuru ou dentro da prisão infinita da heroína, lugares bem específicos mesmo. Porém, Manas, naturalmente, podem os controlar de certas maneiras, especialmente Ciel, que é um monstro por completo. Mas mesmo que Manas sejam absolutamente quebrados, nem todos acabam por ser tão bem sucedidos, já que se olharmos para Mikael, vemos que ele falhou várias vezes em seu objetivo, até que foi derrotado por Rimuru e finalizado também. Então, embora Mikael e Ciel sejam Manas, podemos ver que Ciel seria melhor do que Mikael, então nem todos são iguais. Em terceiro lugar, você sabe o quão assustador, ou pelo menos poderoso, Veldora pode ser? Veldora é um dos pináculos de poder de Tensura hoje em dia. O bicho tá muito poderoso. Ele chegou até mesmo a lutar contra seres divinos e seres que podem ser chamados de deuses durante suas aventuras e batalhas. O bicho tá no top ranking de mais poderosos. Embora ele pareça um bobão e com razão, já que ele completamente é um idiota, Veldora ainda é um velhote que possui muitos anos de experiência. E amigos, experiência é algo que conta muito em uma batalha.
batalha, não adianta você apenas ser mais poderoso. Se o seu oponente tem mais experiência do que você vai perder. Já tendo sido antes conhecido como calamidade ambulante que destruía países constantemente, Veldora conseguiu adquirir um grande controle sobre si mesmo depois de ficar preso por 300 anos e conhecer o Rimuru. Mas o que o melhorou ainda mais foi quando ele ganhou sua habilidade final, que de certa forma é bem parecida com o que o grande sábio já foi no passado. Hoje em dia, Veldora é comparável a Milin, que é alguém que pode facilmente quebrar defesas absolutas que podem resistir a estrelas explodindo apenas com um soco. E isso mostra que Veldora está muito bufado mesmo. Obviamente, se ele e Milin lutassem, provavelmente Milin ganharia por causa do seu poder estelar. Mas Veldora está se comparando a ela cada vez mais e mais. E além de seu poder imenso, o fato dele ser um otaku e aprender coisas com os shonens e seinens torna o Veldora ainda pior, porque na verdade isso não é um meme. As pessoas desse mundo não conhecem histórias de animes e mangás, e assim as técnicas que Veldora rouba deles. Então de vez em quando ele simplesmente aparece com uma técnica nova que ninguém nunca viu antes, como o Kamehameha, ou o Hadouken, ou o Shoryuken que ele usa. Ninguém nunca viu essas técnicas, e ele só aparece usando elas do nada, então é um fator surpresa que o torna ainda pior. Mas o que torna Veldora muito OP mesmo é a sua habilidade de manipulação de probabilidades, o que, como o próprio nome diz, permite que ele mexa e manipule as probabilidades do que está acontecendo, de ataques, de defesas, de acontecimentos. E isso, se usado de maneira certa, é muito poderoso porque segue a mesma linha que a habilidade cozinheira da Xion. E apenas com isso você já sabe o quão quebrada é a habilidade. Em quarto lugar, você já ficou curioso sobre a diferença de poder entre Diablo e Gi Crimson atualmente? No passado, eles eram rivais eternos, iguais, possuindo forças equivalentes e sempre empatando em batalhas. Mas após milhares de anos separados, Diablo não está mais no mesmo nível de força que Gi Crimson. Após sair do inferno, Gi se tornou um verdadeiro Lorde Demônio, ganhou um corpo, evoluiu para um Demon Peer e recebeu um nome há mais tempo do que Diablo, evoluindo para um Daemon Lord, permitindo que não apenas ele ganhasse muito mais poder que o seu rival, mas tivesse milhares de anos para acumular mais poder antes que seu rival viesse para o mundo central. Ou seja, ele teve milhares de anos para estar à frente de Diablo em questão de poder. Além disso, Gi não é um Lorde Demônio comum. Quando ele foi convocado para esse mundo, ele matou cerca de 1 milhão de seres, absorvendo muitas mais almas do que apenas 10 mil que são os requisitos básicos. Se o Rimuru absorver 20 mil em vez de 10 mil deu um boost muito grande para ele, imagina o Gi que consumiu muitas mais delas, amigo. Ele ficou absolutamente monstruoso. Ele é uma variante, não apenas ele evoluiu, mas ele evoluiu com muito poder. Além disso, ele se nomeou usando almas como combustível, o que aumentou ainda mais o seu poder naquela época. E é por isso que Gi é considerado um dos pináculos de poder do mundo, porque de fato ele é um dos mais poderosos, uma das existências mais aterrorizantes do universo. Enquanto isso, Diablo ficou no inferno sem perseguir pela força, parando sua subida ao poder. E apenas mais tarde que ele recebeu um nome e um corpo de Rimuru, alcançando sua evolução para Demon Peer, e mais tarde ainda, com 100 mil almas, evoluiu para um verdadeiro Lorde Demônio e se tornou um Daemon Lord também. Mas ele ainda não chegou no nível do Gi. Com o tempo, ele ainda conseguiu sua habilidade final, que o tornou ainda mais poderoso. E de fato, Diablo está alcançando o Gi em níveis assustadores. A cada hora que se passa, ele está ficando mais próximo de alcançar o Gi rapidamente, enquanto o Gi teve milhares de anos para criar essa distância entre eles. Mas o Diablo ainda não alcançou o Primordial Vermelho. No momento, Gi ainda pode ser considerado o demônio mais poderoso e o ápice de poder dos demônios, sendo um ser que rivaliza com dragões verdadeiros. Em quinto lugar, você sabia que Rimuru passou a ficar triste com a morte de Clayman no futuro? Depois que Rimuru começou a aprender mais sobre o real Clayman, o Slime começou a se sentir meio mal por ele, na verdade. Ele percebeu que Clayman não era exatamente o pior cara do mundo. Clayman não era o que o Slime pensava que ele fosse. Rimuru viu apenas o pior lado dele, o seu lado sombrio. Porém, como nós já sabemos, Clayman estava sob o estado de lavagem cerebral naquele momento. Por isso, Rimuru começou a se perguntar o quanto do que ele viu era de fato o Clayman e o quanto que era a lavagem cerebral. Afinal, nós vimos pelas cenas com os colegas de Clayman que antes de sofrer essa lavagem cerebral e manipulação, ele sempre foi muito calmo e controlado. Principalmente quando Cagalli comenta sobre como Clayman era um bom homem e era aquele que tinha o melhor
maior controle sobre suas emoções dentro dos palhaços moderados. Basicamente, o Clayman que Kagami conhecia e o Clayman que o Rimuru conheceu eram pessoas completamente diferentes. Ele cuidava e gostava dos seus companheiros, e até mesmo a Ren, subordinada do Gi, gostava do Clayman. Inclusive, o que ele fez com a Miyuhan e outros subordinados nunca aconteceria antes, e é um reflexo da lavagem cerebral pela qual ele passou. Então, de fato, a lavagem cerebral mudou completamente quem o Clayman era. E o Clayman esteve sob essa manipulação mental há cerca de 60 anos antes da série começar. Então, durante mais de 50 anos, 60, ele esteve sendo controlado e manipulado, tendo a sua personalidade completamente distorcida de quem ele realmente era. E por causa disso, Rimuru chegou a considerar ressuscitar Clayman quando ele teve a oportunidade, porque ele percebeu que o Clayman não era aquele que ele conheceu um boneco do Império. Porém, é claro, ele não seguiu com esse caminho. Em sexto lugar, você já percebeu como Masayuki é tanto um personagem de suporte quanto o antagonista ao mesmo tempo? Masayuki é Rudra, sendo a reencarnação do Imperador do Oriente. Então não apenas ele é idêntico a Rudra, como ele é basicamente a mesma pessoa, ele possui a mesma alma, ele é a reencarnação direta do herói. E por isso, muitas vezes você vai me ver aqui no canal ou ver em outros canais as pessoas se referindo ao Masayuki como Rudra, como se eles fossem a mesma pessoa, porque eles meio que são, embora um seja a reencarnação do outro. E enquanto Rudra é o antagonista, Masayuki é um personagem de suporte que é aliado a Rimuru. Então, em um twist de eventos, Masayuki é meio que os dois, um suporte e um antagonista. Obviamente, embora Rudra fosse o antagonista quando estava vivo, no momento em que ele se tornou um vilão, ele já não era mais Rudra e sim Mikael, que assumiu o controle do seu corpo. Sendo esse, é claro, o motivo pelo qual Masayuki pode existir nesse mundo em primeiro lugar. Afinal, uma alma não pode existir duas vezes ao mesmo tempo. E sim, o motivo pelo qual a alma de Rudra foi espalhada em fragmentos pelo universo foi a sua morte nas mãos de Michael. E é justamente isso que permite que Masayuki esteja no mundo central neste exato momento. Se Rudra ainda estivesse vivo lá, Masayuki primeiramente não existiria, já que ele é a reencarnação do Rudra. Mas, segundamente, se a alma de Rudra estivesse no mundo central, Masayuki não poderia ir pra lá também, porque eles possuem a mesma alma, e não pode existir duas almas idênticas da mesma pessoa em um lugar só. Dessa forma, se Rudra ainda estivesse vivo, quando Masayuki veio para esse mundo, ele deixaria de existir de um jeito ou de outro. Em sétimo lugar, você sabia que a última já tentou se esgueirar em Tempest antes de sua invocação? Como já sabemos, além da história principal que é da Light Novel e do anime que adapta a Light Novel, nós temos algumas linhas do tempo alternativas, histórias especiais, digamos assim. Seja a linha do tempo do filme e dos OVAs que estão ligados, ou a linha do tempo de alguns outros mangás alternativos, como o mangá onde o Clayman volta para o passado. E em uma dessas linhas do tempo alternativas, depois de um confronto frustrante que Ultima teve com o Diablo após ele invadir sua casa e parar com seus planos mesquinhos da Violet, ela ficou muito irritada com ele. Afinal, enquanto ele estava lá, tudo o que ele fazia era se gabar para ela sobre o seu grande mestre Rimuru-sama antes de sair de lá e deixar a Primordial sozinha. E assim, ficando furiosa, ela decidiu que iria ir para o mundo material para se encontrar com esse novo Lorde Demônio que acabou de despertar. Ela queria conhecer aquele que tinha poder suficiente para nomear o Noah, que era um primordial assim como ela. O problema é que, como um demônio sem corpo material, ela só poderia ficar no mundo central por cerca de 3 minutos antes de ser mandada de volta para o inferno. Apenas se ela fosse invocada, ela teria liberdade para ficar mais tempo lá do que esses 3 minutos. E isso é porque se manifestar por conta própria no mundo material sem o sacrifício e sem a invocação custa muita energia, muita mesmo. Então os demônios não podem ficar lá por muito tempo após se forçarem a entrar lá. Para então tentar conservar sua energia, Ultima assume a forma de uma gata e dessa forma ela poderia ficar mais tempo do que o normal no mundo central. Infelizmente para ela, porém, quando ela foi para o mundo central em forma de um gato, ela acabou na mochila de uma criança. Porém, mesmo como uma gata, ela ainda exalava uma natureza bem majestosa como uma primordial, e por isso as crianças decidiram que não deveriam a irritar, e assim a alimentaram, deram banhos e até mesmo escovaram Ultima, enquanto ela acompanhava elas em suas aventuras. O triste para ela, porém, é que em vez de ir para Tempest, as crianças foram para Bluemond. Mas ela não ficou irritada, já que ela estava sendo tratada como uma deusa por essas crianças, ela decidiu ser paciente e esperar.
Então, embora o seu plano fosse se esgueirar em Tempest para conhecer o Lorde Demônio, ela acabou viajando com um monte de crianças enquanto era mimada por elas. Mas agora, você sabia que o Rimuru meio que é um peão do Geek Crimson em uma espécie de jogo mundial que ele está jogando contra um grande inimigo dele? Nesse vídeo eu comento tudo o que você precisa saber, então assiste aí que ficou insano e eu sei que você não vai se arrepender. Não sai do canal e continua assistindo. Agora, eu